atuais de thrash metal. Esse então será a segunda parte da lista, né? Seriam 10, estão faltando mais 5 bandas. Então, sem mais delongas, vamos para a sexta banda da minha lista, que é o Life Cycles, banda norte-americana lá do Texas. Essa banda só tem EPs lançados até agora, são 3 EPs desde 2019, o mais recente de 2024. O thrash deles, o estilo de riffs deles me lembra muito o Testament, que é uma das minhas bandas favoritas de thrash. Agora, os vocais, infelizmente, não se parecem nada com o Chuck Billy. Eu acho o Chuck Billy um dos melhores, se não o melhor vocalista de thrash que já existiu. O vocal deles é um pouco mais puxado pro hardcore. Então o cara canta naquela voz meio berrada, assim, nada muito melódico. Também tem coisas de hardcore no uso de gang vocals. E eu também acho que o som deles tem um pouquinho de groove, assim, é um pouquinho mais swingado do que o thrash metal convencional. Esses 3 EPs, para mim, mostram uma clara evolução da banda. Então, hoje, um é melhor do que o anterior, o anterior é sempre pior do que o mais novo. Essa frase ficou péssima, mas acho que deu para entender. Quero dizer que o EP mais recente é o melhor deles até agora e o primeiro é o mais fraco. Enfim. Então eu sugiro ouvir o Portal to the Unknown, o EP de 2024. As 2 últimas músicas dele, para mim, são as melhores que a banda fez até agora. Uma delas é Death From Above, que tem um belo de um riff, aquele riff que quando ele entra pra valer, assim, quando entra a banda acompanhando a guitarra, é difícil ficar indiferente. E a última música também é muito boa, é Serpent Kiss, que é uma música com um riff mais baseado em palhetada do que na mão esquerda, digamos assim. Então, uma banda que está crescendo, inclusive eles estão em turnê pela Europa como banda de abertura do Sylosis, então eles têm tudo para ganhar mais cenário aí, e espero que lancem logo um álbum cheio. Sétima banda da lista é o Prowl, que é uma banda canadense. Esses caras só têm um álbum lançado, que é esse aqui de 2022, o The Forgotten Realms. Esse álbum é super curtinho, são só 8 músicas que mal passam de 25 minutos. Então talvez seja até uma pena para certas classificações, mas no Spotify está como álbum. O som deles é um thrash bem direto ao ponto, como eu disse, é super rápido. E a produção deles é aquela produção cheia de reverb, cheia de eco, digamos assim, meio um som de caverna, como é, por exemplo, o Hell Awaits, do Slayer, como é, por exemplo, o Scream Bloody Gore, do Death, ou, para pegar um exemplo mais recente, o Manifest Decimation, do Power Trip. Então, a produção toda é bem cheia de reverb. O que não, acho que não prejudica o som deles. No caso do Slayer, por exemplo, a grande arrancada que o Slayer conseguiu dar foi justamente se livrar desse reverb na produção para fazer o Raging Blood, que é o clássico que virou, né? Mas nesse álbum do Pro, acho que o reverb ele cai bem, ele deixa tudo mais pesado. O estilo deles, como eu disse, é super rápido, então referências são Slayer mesmo, Slayer antigo. Power Trip também, apesar de que eles são mais velozes do que o Power Trip. Municipal Waste também me lembra bastante. Eles gostam bastante de usar a guitarra com a alavanca para fazer aqueles uivos de guitarra, né? Aquele som de almas morrendo. Então é um álbum bem direto ao ponto, com riffs legais. Não são a banda mais técnica do mundo, mas não é a proposta deles também. Oitava banda da lista é da Suécia, é o Sarkator, que é essa banda daqui da imagem. Então pode-se ver que é uma banda bem jovem, né? Uma garotada. O nome deles é meio que a junção de sarcófago e creator, que deu origem a esse nome feio, né? Mas pelo menos com boas referências por trás. Apesar de ser uma banda super jovem, eles já têm 3 álbuns lançados, de 2020 para cá. O álbum mais recente é o de 2025, do ano passado. E o som deles é um thrash que eu vejo muita influência de Metallica, porque eles não têm pressa nas músicas. Então eles fazem músicas longas de 6, 8, às vezes 9 minutos. As guitarras, eles não têm medo de levar a música para vários caminhos, assim, eles levam o tempo necessário para desenvolver os riffs, pensam muito nos solos, então tem solos mais rápidos, solos mais melódicos.
Por isso me lembra muito Metallica nos bons tempos, e que eles conseguiam fazer músicas longas e que te prendiam a atenção do início ao fim. Eu acho que, falando de Metallica, né, saindo um pouco do assunto, eu acho que o Metallica recente, o grande problema é esse, né, as músicas não te prendem do início ao fim. Fico sempre com a sensação de que uma música atual do Metallica de 8 minutos daria uma boa música de 5 minutos. Uma música de 5 minutos do Metallica daria uma boa música de 3 minutos, assim por diante. Sempre tem muita gordura nas músicas mais recentes do Metallica. Mas o Sarcastor, voltando para quem eu quero falar, eles ainda pelo menos, não sofrem disso. Eles fazem músicas longas, mas que são interessantes. O primeiro álbum deles, de 2020, já que eu estou usando Metallica como comparação, é meio que o Kill Them All deles, é o álbum mais direto. O segundo álbum, o Alcahest, é o álbum mais progressivo do Sarcastor até aqui. Então tem músicas mais longas e mais trabalhadas. Desse álbum eu destaco The Long Lost, que para mim é melhor do álbum e usa aquela coisa que é meio batida, mas sempre funciona. Você primeiro apresenta o riff acusticamente ou sem distorção, só na guitarra, e aí sim entra a banda, a distorção entra, e aí vem aquele meio riff, aquele mesmo riff, só que com peso. Essa música The Long Lost usa isso. O último álbum, Swarming Angels and Flies, para mim é um pouco pior do que o Alcahest, mas ainda assim é um bom álbum. Desse último eu destaco Where the Void Begins. Agora, a única coisa que eu acho que no som do Sarcastor pode afastar fãs mais tradicionais de thrash. Os vocais. Os vocais dessa banda sueca são bem de black metal. É aquela voz bem de zumbi morto-vivo, que lembra bastante Tribulation, que é uma banda mais de black metal. Mas tirando o vocal, eu acho que é uma banda bem de thrash. Então não se assuste com os vocais e dê uma chance para essa garotada sueca. A nona banda é o Sentinel, uma banda dos Estados Unidos. Não achei uma foto deles, mas eu sei que é uma banda formada por caras da cena hardcore de Nova York. Então são caras que têm bandas de hardcore e resolveram fazer um som mais tradicional. Eles têm 2 álbuns lançados, são esses aqui, um de 21 e um de 23. E o som deles eu descreveria da seguinte forma, antes da descrição até. Eu acho que das 10 bandas que eu selecionei, essa é a mais... É a que eu forcei um pouquinho a barra para classificar como thrash metal. Porque o som deles, para mim, é um heavy metal tradicional. Então pensa no estilo de riff do Judas Priest, só que sobre esteroides, é muito mais pesadão. E ao mesmo tempo, o vocal lembra o Lemmy, o estilo de cantar, é como se fosse um Lemmy mais grave. E ainda assim tem coisas de hardcore no som deles, então uma boa miscelânea. E tem no final o thrash metal, né, que é o que fez eu colocá-los nessa lista. Então, eles são bons de riff. Esse álbum de 2023, assim como o primeiro, né, são álbuns curtos e que vão bem direto ao ponto. Quando a música, às vezes, se muito, passa de 2 minutos, mas sempre tem um riff legal ali, sempre tem um riff meio, aquela coisa meio galopante que me lembra metal tradicional, como eu falei. O de 2023 é o melhor disparado dos dois, o Age of Decay. Então, pra mim, ainda assim, tem muita coisa de thrash no som dele, mas eu não posso dizer que é um thrash metal super puro. E a última banda, fechando a lista, é o Wraith, uma banda também dos Estados Unidos. Eles têm já alguns álbuns lançados, mas eu destaquei aqui os 2 últimos, os mais recentes, de 2021 e de 2024. Por que isso? Porque os primeiros álbuns, eles tinham um som mais speed metal. E era um speed metal misturado com black metal. Então dava o que às vezes chamam de black and roll. Então era um som rápido e meio assim sombrio, meio dark com a coisa do black metal. Mas de 21 para cá, entrou um segundo guitarrista na banda e isso fez o som deles ficar mais elaborado. E aí eles caíram mais pro thrash metal e por isso eu escolhi esses 2 álbuns deles para mostrar aqui. Então esses 2 são os mais thrash da discografia deles. Dos 2, meu favorito é o Undo the Chains. O som deles me lembra bastante o Power Trip, mas como eu disse, tem um saborzinho em black metal, tem um saborzinho mais negro no som deles. O Fueled by Fear também é bom, mas o Undo the Chains para mim é o melhor que eles fizeram até aqui. Então é aquele thrash rápido, com refrões fáceis, aqueles refrões que você canta junto já na primeira ouvida, refrões fortes. E
quero ver o que eles vão fazer. Eles também estão para anunciar um álbum novo, quero ver se eles vão mudar a fórmula, porque eu admito que talvez a fórmula desses 2 últimos álbuns já esteja se esgotando. Então talvez seja a hora deles tentarem algo diferente. E com isso eu encerro as 10 bandas que eu queria listar aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou da lista, se você gostou, desgostou, odiou. E vou colocar na descrição do vídeo uma playlist que eu fiz no Spotify com as 10 bandas citadas aqui. Para criar essa playlist, eu resolvi pegar 3 músicas de cada banda. Por que eu fui com esse número mágico? Porque 3 é o seguinte: se você ouvir a primeira música e não gostar, você talvez ouça a segunda e aí goste. E aí tem uma terceira música da mesma banda para você tirar a prova definitiva se gostou ou não dela. Então essa foi a minha ideia por trás de 3 músicas de cada banda. É isso, gente. Até o próximo vídeo do Então Só Ouvindo.